Só para a gente começar o papinho, antes de oficialmente começar a aula, mas você bem sabe que a gente conhece bem os benefícios da área integrativa para cada área de especialidade. Mas, ainda mais você que já faz mais tempo que está na luta, quanta coisa que a gente tem que lutar para colocar na ciência para que realmente seja observada a viabilidade desses conceitos, porque senão não adianta. Não é por aí mesmo, Ricardo? Sim. Existe um conceito que é muito importante que a gente tem que seguir, que é a incorporação de novas tecnologias, como tem se falado, né? Tecnologias leves, porque a área integrativa, em geral, tem essa abordagem, informada por evidência. Não necessariamente a gente vai conseguir embasar tudo, mas a gente tem que conseguir dialogar com essa questão das evidências científicas, porque é a única forma da gente avançar. Não adianta a gente falar, eu acredito. Acho que a gente não está mais na fase da crença. Eu acredito em medicina integrativa. Eu acredito em oftalmologia integrativa. A questão é a gente fazer pesquisa, provar e entrar nas sociedades e ganhar apoio. Perfeito. É isso mesmo. Bem, vamos começar já, Cris? Bora! Eu acho que a gente já tem bastante, tem já quase 50 pessoas assistindo. Eu acho que a gente pode começar, né, Ricardo? E aí, no final, você fica à vontade. Aqui é um grupo de amigos agora, depois desses 6 meses, né? E a gente tem total tranquilidade, liberdade aí, de uma maneira informal, de fazer essas reuniões, essas discussões. Então, ao final da sua exposição, nós vamos abrir para perguntas, discussões, questões, e aí também, se você tiver ok, de uma maneira assim, bem informal. Deixa eu só apresentar, então, o Ricardo Gelman, tem um currículo muito extenso, que eu até leio aqui. Ele é presidente do consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, é bem importante isso, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho a respeito, né? Uma colaboração com a rede MTC, Américas e OPAS-OMS, coordenador da unidade de pediatria integrativa, do Departamento de Pediatria da USP, vice-presidente do Comitê de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo, médico graduado em 86, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, contínuo especialista em pediatria. Ele fez residência médica em oncohematologia infantil, na área de pesquisas, tem mestrado na área de pesquisas na área de anatomia comparada pela USP, doutorado em medicina na área de obstetrícia experimental na Unifesp. Depois trabalhou com o Visco Albon, ele também tem formação em antroposofia, fez pós-doutorado pelo Departamento de Neurologia da Unifesp também, e por aí vai. Acho que tá bom, né, Ricardo? Tá bom. Por aí vai. A bola é sua, meu amigo. Obrigado. Eu estou só com uma dúvida aqui entre duas aulas. Uma aula que eu dei na Faculdade de Medicina do ABC, que você me convidou, que é mais ampla, e uma aula que é focada só nos mapas de evidência. Eu não sei o que seria mais interessante aqui para o grupo. O que você acha, Cris? Mais ampla, né? Mais ampla. Tá bom. É mais ampla porque, apesar de tudo, nós somos um grupo heterogêneo. Então, tem gente que já está lá longe no caminho e tem gente que está começando agora. Então, eu acho que com a tua experiência, se você puder abordar de uma maneira mais ampla, fica mais completo para a gente. Tá bom. Então, ótimo. Então, eu queria primeiro agradecer muito o convite, de poder estar aqui com vocês. É um caminho que a gente constrói, com certeza, coletivamente, porque precisa de uma massa crítica grande de profissionais de saúde, especialmente médicos, para que a gente possa vencer as barreiras do preconceito. Então, é um prazer e me coloco à disposição para parcerias em pesquisa, a área que mais me dedicar. Então, eu devo muito à Escola Paulista de Medicina, um período muito grande que eu fiquei aí de 2007. Não, na verdade,
Na verdade, 2000, porque eu fiz meu doutorado na obstetrícia experimental, estudando Visco-Album, estudo pré-clínico em ratos, na gravidez. E aí, logo em 2006, quando saiu a Política Nacional, publicada a Política Nacional de Práticas Integrativas, a Política Pública, a gente conversou com a SPDM no sentido de trazer um dos modelos integrativos, que era a minha formação em medicina antroposófica, e pela abertura do Departamento de Obstetrícia, a professora Mary Nakamura, a gente introduziu um ambulatório de pré-natal antroposófico com ficha clínica eletrônica. Foi uma experiência muito bonita, que eu fiquei coordenando até 2014. E, em 2014, conheci a professora Cari, a professora Cici, lá da neurologia, e aí a gente criou o ambulatório de dor, que se tornou meu pós-doutorado. A gente fez uma intervenção multimodal com várias terapias para pacientes que tiveram poliomielite na infância, que era um ambulatório que era um centro de referência, ainda em síndrome pós-polio. Então, eu tenho muito a agradecer toda a abertura. Eu assisti uma reunião muito importante que foi perto do ano 2000, não lembro que ano que foi, que o Dalai Lama veio falar num evento da reitoria da Unifesp, que tinha muita gente, e era um estabelecimento de um convênio da Unifesp com os hospitais tibetanos. Então, realmente é uma universidade que tem uma vanguarda, e a gente criou, em 2012, o NUMEP, né, o Núcleo de Medicina em Práticas Integrativas, que na época juntou 5 departamentos. Eu não estou mais ligado ao NUMEP, porque em 2018 eu me afastei e fui para a USP para montar a primeira experiência de pediatria integrativa do Brasil, que é dentro da oncologia, que é lá com o professor Vicente Odoni. E agora terminou minha gestão lá de coordenação, e eu estou me dedicando mais ao consórcio só e ao consultório e vários projetos, como vocês vão ver aqui. Então, aqui um pouquinho das nossas publicações. Aqui em cima, a publicação do pós-doc, que foi uma intervenção de 12 semanas, em que a gente comparou 4 grupos recebendo terapias não farmacológicas e um gel transdérmico para dor, que deu um resultado incrível de melhora significativa da dor, e depois, por 2 anos, se manteve a melhora da dor, porque a gente fez uma consolidação da intervenção com aconselhamento biográfico, que é uma técnica de narrativa da história de doença na vida do paciente, que aumentou muito a resiliência, e a percepção da dor diminuiu. Isso a gente está para publicar agora, esses 2 anos pós a intervenção de 12 semanas. Aqui no meio, a nossa experiência de pediatria. A gente fez um congresso grande em 2019 de pediatria integrativa em São Paulo, convidando 10 países, e foi incrível. E a gente fez um documento estimulando a implementação da medicina integrativa para as crianças e adolescentes no mundo inteiro. E do lado direito, a experiência da USP, que foi o primeiro centro latino-americano voltado na área, e da oncologia pediátrica. A gente acabou de publicar também essa definição, o que é oncologia pediátrica integrativa. Eu acabei de ser designado embaixador da Sociedade de Oncologia Integrativa para o Brasil. Então, quem tiver interesse na área oncológica, especialmente, ou saúde da criança, venha conversar comigo depois, porque a gente tem vários grupos que estão trabalhando juntos pelo Brasil. Então, acho que a primeira coisa fundamental, a gente sempre tem que bater pé nesse ponto, é que a gente não é do movimento alternativo, que seria um modelo mais, vamos dizer, de contracultura, de usar outras coisas no lugar do nosso modelo de cuidado convencional. E a gente, vamos dizer, faz parte de um movimento que começou na década de 90 e explodiu no século 21, que é o movimento da medicina integrativa, que é complementar, ou seja, ele não tem uma pretensão que a gente pare de usar antibiótico nem cirurgia, mas que a gente possa complementar. E a integração já é um passo além, muito mais complexo, porque para que haja integração de verdade,
a gente tem que ter uma dupla formação, no caso de vocês, uma formação em oftalmologia e uma formação ou em medicina chinesa, ou em meditação, ou em yoga, ou medicina antroposófica, ou ayurveda, alguma outra formação. Você já tem que haver uma integração interna dentro do próprio profissional de saúde. Uma outra integração no sistema de saúde pública, no sentido da gente poder ter os insumos, seja medicamentos, ou óleos medicinais, enfim. E a outra coisa é a questão da capacitação dos profissionais de saúde para a gente poder indicar. Então, quando a gente fala de integração ao sistema, a gente está falando de uma coisa que depende de políticas públicas também. Dentro da definição de saúde integrativa, alguns pontos são centrais. Primeiro, só dá para trabalhar de uma maneira transdisciplinar, porque se a gente olha o paciente numa perspectiva ampliada, holística no sentido do holus, que é o contrário do reducionismo, e aqui já quero aproveitar e parabenizar vocês como oftalmologistas, porque vocês escolheram uma especialidade médica de uma parte do corpo, que é o olho, embora o olho é muita coisa. Eu não preparei nada sobre o olho aqui, mas eu posso falar sobre o olho depois. Mas essa capacidade de a gente olhar mais do que a parte, que é a visão do holus, do todo, é muito importante trabalhar em equipe multiprofissional, porque a gente não dá conta, como profissional de saúde, de poder fazer todas as abordagens que são necessárias, cuidando do corpo, da psique e ainda mais da espiritualidade no próprio paciente. Por mais que a gente queira, a gente precisa de uma equipe de saúde. E, nesse sentido, eu queria até trazer um conceito que eu acho muito importante da história da medicina, porque se a gente olha a história da medicina, a gente vê que houve uma mudança radical no século XIX, em que as bases da nossa medicina, que a gente chama hoje de biomedicina ou alopatia, se construíram basicamente entre 1840 e 1860, é onde se desenvolveu a anatomia patológica, então a visão anatômica chegou na medicina para valer, e em 1860 começa a patologia celular, Virchow, lá na Alemanha, e só 100 anos depois, em 1960, é que vai ser descoberto o DNA, e a gente entra na genética para valer, ou seja, só no século XX. Então, no século XIX, a gente rompe com as visões sistêmicas da medicina clássica, que era a visão grega de Hipócrates, que era a teoria dos 4 humores, e a gente vai caminhando para uma medicina que aprofunda na parte, mas tem o problema de perder o todo. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, é que toda essa nossa área só tem sentido de existir se ela for baseada em evidências, porque aí não é uma luta de poder, é uma luta, na verdade, de aceitação e de expansão das intervenções terapêuticas com base científica. E, por último, uma mudança que eu considero também gigantesca é a gente não mais focar no glaucoma, na miopia, na catarata, mas focar no paciente. O paciente como centro do processo, e ele, entre outras coisas, tem catarata, mas ele também tem uma filha que se suicidou há 1 ano atrás, enfim, e tem 1000 coisas constitucionais também dele. Então, primeiro, essa complexidade que exige o caminho da medicina integrativa, da saúde integrativa, que é um caminho de desespecialização que não tem fim e não dá para sair dele depois que você começa. É que nem mudar de carro do câmbio manual para o câmbio automático. Quando você entra na integrativa, você não consegue voltar mais para trás, porque você expande o olhar. Eu vou pular essa parte aqui, que não... Tá, agora aqui eu já falei.
E aí a gente tem que começar a olhar novas teorias que estão vindo com muita força dentro da medicina e da saúde, e entender que o genoma e a genética é um tema muito importante do ponto de vista da filosofia da ciência e da medicina, porque a palavra genética ela carrega uma hipótese muito forte, porque a palavra gen quer dizer origem, gênesis. A genética considera que a origem, a essência do ser humano está no núcleo das células. Aquilo que em 1955 foi descrito como corpos coloridos, cromossomas, 55. Surgiu a partir dessa época, década de 50, 60, 70, a ideia reducionista de que a parte menor do corpo humano, que seria o DNA, significa a gênese do ser humano, que carrega toda a informação e toda a nossa essência. Portanto... Sem som, Ricardo. Oi? Falhou? Não, para mim está perfeito. Pode ir adiante. Tá Está tudo ótimo. Tá, obrigado. E aí, eu queria, assim, eu como embriologista, eu quero refutar totalmente a ideia de que o genoma seja o DNA, porque desde o meu mestrado, estudando diferenciação celular e estudando câncer, a gente observa que todas as células do corpo humano têm os mesmos 46 cromossomas, e quando uma célula-tronco se transforma num ectoderma, se transforma num tecido nervoso e tudo mais que a gente vai desenvolvendo, você vai ver que o gen ele tem muito pouca importância. O material genético, que a gente chama de material genético, ele sofre diferenciação. Desde a década de 40 já começou a se pesquisar, quando você, experimentalmente em ratos, pega um enteroblasto, que é uma célula primitiva de intestino, e coloca no cérebro, se o gen é que determinasse o destino da diferenciação celular, ele continuaria enteroblasto. Se você pega o enteroblasto e coloca no cérebro de um embrião de rato, ele vira neurônio. Portanto, nasceu desde a década de 70, 80 e se desenvolveu na década de 90 a teoria da matriz extracelular, que é a teoria mais moderna que a gente tem até hoje, de explicar a diferenciação celular. Portanto, a diferenciação das células não tem nada a ver com o núcleo da célula, tem a ver com o ambiente espaço-tempo extracelular. E quando uma célula diferenciada em toda a vida adulta, ela perde a conexão com seu tecido ao redor, tecido não, com essa matriz extracelular, e se torna um organismo celular mais independente, ele sofre uma desdiferenciação em direção a uma célula-tronco, e a gente chama isso de câncer. E, inclusive, no sangue aparecem marcadores, como câncer de intestino, de fígado, a gente tem o antígeno carcino embrionário, tem alfa-fetoproteína. Então, a compreensão dessa linearidade, gen, proteína, doença, que é o dogma central da biologia, ela se mostrou completamente incongruente quando fomos investir no projeto de genoma no mundo inteiro, e hoje a conclusão que a gente sabe é que a influência da nossa genética, se a gente vai ou ter não câncer, é de 10% a 20%. Só. 80% a 90% não tem nada a ver com a genética. Então, uma área muito disruptiva e que está revolucionando toda a medicina é a área da epigenética, e com ênfase na nutrição, entendendo que componentes da nossa alimentação eles podem silenciar genes ou ativar genes através da nutrigenômica. Então, já é uma área que faz a gente ter que voltar a reestudar tudo de novo. E fora outras teorias, como os campos epimórficos e morfogenéticos do Rupert Sheldrake, que é um grande cientista e filósofo inglês,
que dão uma base, mas estamos ainda muito engatinhando na compreensão desses campos de informação que mantêm a saúde e a doença dos nossos tecidos, enfim. Nesse sentido, já queria trazer uma experiência que me abalou muito positivamente, que virou uma grande pergunta para mim quando eu era estudante de medicina. Quando estava no terceiro ano da faculdade, lá no Rio, na FRJ, eu vim fazer um curso aqui em São Paulo e conheci um grupo que eu adorei. Tinha vários estudantes, e tinha também professores. Foi um curso que eu amei, passei 5 dias. E eu tinha uma verruga de estimação no meu dedo polegar, que inclusive era uma marca na minha identidade, no meu RG, porque na hora que eu fiz a impressão digital tinha aquela verruga lá. E aí, quando eu passei uma semana fazendo uma coisa que eu estava me identificando muito, que já eram os primórdios da medicina integrativa. Isso aconteceu em 83, aqui em São Paulo. Quando eu cheguei no Rio de ônibus, porque na época a gente não tinha dinheiro, ia de ônibus, cadê minha verruga? Tinha sumido a verruga. Então, aquilo virou uma questão na minha vida. Por que sumiu aquela verruga, né? Era uma verruga grande, mais ou menos, devia ter mais ou menos 2 milímetros de diâmetro, e em uma semana de felicidade sumiu minha verruga. Então, hoje a gente tem explicação para isso, mas naquela época ficou como uma experiência. Então, esse tema da memória epigenética também tem algo muito bonito, que o selênio, por exemplo, que está na castanha do Pará, a gente sabe que ele bloqueia o gene BRCA1 e 2, que é do câncer de mama, mas o que está se descobrindo é que se uma mulher se alimentar bastante com selênio, não só ela silencia o gene, mas a filha dela já vai nascer com uma menor tendência a câncer de mama. Portanto, o nosso estilo de vida, nossas experiências na vida têm um impacto sobre a gente e a família muito maior do que a gente imaginava. Então, todo esse território genético, ele, na verdade, eu enxergo como fenótipo também. Eu acho que, para mim, o núcleo da célula também é fenótipo. Na minha visão, o genótipo é imaterial, tem a ver com esses campos mórficos que a gente ainda está estudando, né? Mas que ordenam a morfologia, a fisiologia, a patologia. A gente tem muita coisa para entender ainda. E aí, obviamente, o mecanismo mais importante é a metilação de DNA como fator epigenético para modelar nossos genes. Um outro conceito que eu acho também muito importante é a gente entender que o ser humano é um ser evolutivo, e nesse slide aqui a gente mostra rapidamente como o primeiro ano de vida ele recapitula milhões de anos do desenvolvimento dos vertebrados, porque a gente, quando nasce, se movimenta neurologicamente como peixe, os primeiros vertebrados. Com 3 meses, a gente sustenta a cabeça, como os anfíbios, começa a lidar com a gravidade. Com 7 meses, a gente engatinha de forma homolateral, como répteis. Com 8 meses, de forma contralateral, como mamíferos. Com 1 ano, engatinhamos não. Ficamos de cócoras com 11 meses, como primatas. E com 1 ano, a gente adquire uma postura que ainda não é do Homo sapiens, é anterior, é do Homo erectus, que ficou em pé. E só no 2º ano de vida que a gente vai, de fato, adquirir características de Homo habilis e Homo sapiens, né? Então, essa ideia evolutiva é muito importante. E eu lembrei agora também de uma fala de 2 filósofos neurocientistas chilenos, Maturana e Varela, que é uma leitura imperdível que vocês têm que ter, esses 2 autores. Um deles faleceu, mas eles são muito importantes aqui na América Latina como pensadores. E eles falam da evolução do Homo sapiens, que, na verdade, tem tudo a ver com a pandemia, tudo a ver com a crise planetária que a gente está vivendo, que é a capacidade de empatia, de alteridade, de perceber o outro, de ter interesse pelo outro e de amar em níveis complexos de amor, mais amplos, cada vez mais amplos. Então, o Maturana e Varela falam que a evolução do cérebro humano é em direção ao Homo sapiens amans, que é a capacidade do afeto, de amar, que ainda a gente tem muito para desenvolver. Enquanto a gente tiver
a base do nosso desenvolvimento for a identidade pessoal e o egocentrismo como uma meta de desenvolvimento do ego, a gente tem risco de desaparecer na face da Terra, porque está bem claro que o planeta Terra não está em risco nenhum. Quem está em risco é o Homo sapiens, porque o planeta Terra regeneraria facilmente. Quando a gente olha esse conceito evolutivo, é muito interessante olhar uma psicossomática que enxerga tanto 3 grandes áreas da psique, que é a vontade, os sentimentos e a cognição, com as 3 áreas do cérebro, que também foram desenvolvidas filogeneticamente, que são essas em amarelo, laranja e vermelho. Amarelo é a ponta de um iceberg que está no cérebro, mas que é a área do hipocampo, hipotálamo, mas que a base do iceberg desse sistema nervoso primitivo está no plexo enteral, o plexo nervoso visceral, que está no nosso abdômen, que produz 3/4 dos neurotransmissores. 1/4 dos neurotransmissores estão no cérebro cefálico. E se a gente for relacionar esse cérebro mais primitivo com a principal atividade psíquica, que é a base da vida, que é o instinto de sobrevivência e a vontade de viver e de levantar de manhã e sair da cama, que é dependente de serotonina, é muito interessante a gente saber que 90% da serotonina está na nossa região abdominal, a síntese, 5% nas plaquetas, que agora estão sendo enxergadas como células cognitivas, não só voltadas para a coagulação. Foi descoberto recentemente que o fator de agregação plaquetária ele tem a ver com memória. Então, é uma célula cognitiva quase nervosa dentro do sangue, a plaqueta, e 5% da serotonina está no cérebro que a gente conhece. Quando a gente olha para o segundo cérebro, que é o sistema límbico, que a gente tem ele em comum com os mamíferos, a gente vê claramente que quem desenvolveu o afeto no planeta Terra não foi o ser humano, e sim os mamíferos, que a gente pode definir como aqueles organismos que produzem leite e têm afeto. E a mesma substância que ejeta o leite é a mesma substância que cria o afeto, que é a ocitocina. Então, esse é um cérebro muito importante numa fase do desenvolvimento, e especialmente em indivíduos com trissomia do 21, tem essa área proporcionalmente maior do que as outras áreas cerebrais, e por isso que as crianças e adultos com Down são muito afetuosas. E o terceiro cérebro, que é o neocórtex, ele se desenvolveu nos primatas, e ele tem a ver com toda a parte do QI cognitiva. E no nosso cérebro humano, o que tem que é diferente dos grandes primatas? O que o nosso cérebro difere de um grande gorila e de um grande chimpanzé? É uma pequena área, que é a área pré-frontal, que a gente, na verdade, trocou pelo lobo olfativo, a gente perdeu o olfato e trocou por essa inteligência humana, que nos dá a capacidade de reflexão sobre o passado, o presente e o futuro, a capacidade de planejamento estratégico, a capacidade de refrear os instintos de raiva, de ódio, sentimentos, e também é ativada no processo da meditação. Quer dizer, uma parte do momento da meditação, como o grande professor Roberto Cardoso, da Unifesp, que é um grande professor dessa área, ele mostrou já que quando a gente medita, a gente fica alternando a ativação de 2 áreas cerebrais. Quando a gente está olhando nossa tela mental, a gente está ativando o lobo temporal, e quando a gente volta para o foco, a gente ativa o pré-frontal. Então, são as 2 áreas ativadas na meditação. Então, entender a nossa natureza reptiliana, mamífera e primata é fundamental para que a gente possa nos integrar, né? Quando a gente faz atividade física,
a gente está muito mais no... A gente faz arte, a gente está muito mais no mamífero. E quando a gente reflete, a gente está muito mais nos primatas e hominídeos, né? A gente tem que equilibrar os três. E aqui também quero trazer uma imagem do desenvolvimento biológico que é muito importante e que algumas medicinas integrativas dão mais valor, talvez a medicina chinesa, a medicina antroposófica, acho que elas dão mais valor a isso, que é a idade do paciente. Se chega alguém para a gente com 28 anos, ou com 42, ou com 37, ou com 18, isso faz toda a diferença. Se a gente conseguir desenvolver uma visão clara sobre o desenvolvimento. Então, eu quero aqui trazer a ideia de que a gente tem 4 grandes fases na vida. Uma fase de construção corporal, que vai ter 21 anos, mas até 28 a gente ainda tem ossificação na clavícula e na escápula. Mas, basicamente, com 21 a gente para de crescer. Dos 21 aos 42, a gente tem um período de desenvolvimento pleno psíquico, né? Profissão, casamento, 1000 experiências na vida. E com 42, mas já começa com 35, a gente começa um processo que a conta não bate. É uma degeneração tecidual em que o catabolismo suplanta o anabolismo. Então, a gente tem uma degeneração. Enquanto de 0 a 28 a gente tem um desenvolvimento crânio-caudal, da cabeça aos pés, dos 35 a gente vai tendo uma perda. Então, a gente começa a ter uma osteopenia, uma sarcopenia, já a partir dos 35 anos. E se a gente olhar o meio entre 28 e 35 como 31 anos de idade, como se fosse o meio da vida biológica, que você tem mais quantidade de cálcio nos ossos, maior quantidade de ferro no sangue e a menor chance de ficar doente na vida, é como se fosse quase que uma linha de um espelho, que tudo que acontece antes dos 31 pode se refletir depois dos 31 até os 63 anos de idade, 62, 63. Então, um exemplo muito didático é o ovário nas mulheres. O ovário começa a funcionar na menarca perto dos 13 anos de idade, mais ou menos, 12, 13. Então, se você fazer a conta, 17 anos depois, você vai ter 30 anos. Aí, se você pegar dos 30 mais 17, 18, o que vai acontecer com o ovário espelhando a menarca? Você vai ter a menopausa. Então, o mesmo tempo de vida do ovário antes dos 31, ele vai ter depois dos 31, e aí entra na falência da atividade do ovário, que é a menopausa. Então, o ovário é bem didático, só que existem segredos da longevidade. E o grande segredo da longevidade, acho que basicamente são 2, né? Um é a gente olhar as crianças, que não param de se movimentar 1 minuto. Então, isso leva a um equilíbrio do sistema imunológico muito interessante, porque a atividade física ela promove um estado inflamatório-like, porque você tem o tumor, o rubor, a dor e o calor fisiológicos promovidos pela atividade física. Então, você inibe os padrões inflamatórios crônico e frios, que são a base imunológica de todas as doenças crônico-degenerativas. Arteriosclerose, câncer, doença cardiovascular, doença neurodegenerativa com Parkinson, todas essas doenças têm uma base imunológica TH2, que é um padrão inflamatório crônico. Então, simplesmente se movimentar, sair da cadeira e suar, isso já leva a uma longevidade. Segundo, obviamente, a alimentação, né? Se a gente fizer uma alimentação mais estilo longevo, a gente vai viver mais. Se a gente fizer uma alimentação estilo vida curta, vai viver menos. A alimentação da longevidade é chamada dieta do Mediterrâneo, que tem na base as frutas e os legumes, o meio são cereais e o topo da pirâmide são os peixes. Se fizer uma dieta dessa, é a dieta da longevidade, que é a dieta do Mediterrâneo.
Tem uma outra dieta parecida, que é asiática. Agora, se você gosta de cheeseburger, eu adoro cheeseburger também, até com bacon, mas o cheeseburger com bacon você tem que usar no topo do topo do topo da pirâmide, e não toda semana. Então, é uma escolha, mas a alimentação é um tema muito importante. E o que junta imunologia com alimentação são substâncias termogênicas. Também promove um efeito antiesclerótico, né? E o terceiro aspecto tem a ver com uma sabedoria de viver, que é a chamada resiliência, que é como não se estressar com essa vida louca que a gente vive e conseguir lidar com humor, com compreensão, com busca do sentido da vida maior, com projetos de vida. Isso está provado claramente. E outra coisa, os vínculos com amigos e com família, está provado que é o fator de longevidade mais importante. Eu não sei se vocês conhecem aquele estudo clássico de Harvard, que começou a avaliar a longevidade em ex-alunos de Harvard, que é um estudo geracional, porque a proposta da universidade é que esse estudo, mesmo que os pesquisadores, o IP, o pesquisador principal, ele morra, outros vão vir, porque é o projeto para não acabar nunca. Porque é um estudo de coorte gigantesco, para durar séculos, que é para estudar o que define se você vai ser longevo e com boa qualidade de vida. E até agora, a conclusão desse estudo se chama felicidade baseada em evidências, considerando que a longevidade, muito mais importante do que o esporte, muito mais importante do que a alimentação, tudo que eu falei, são os vínculos que você cria ao longo da vida, de amizade, de respeito, de admiração, de cuidar do outro, um modelo mais amoroso de agregação dentro da família e fora da família. Isso é que define se você vai viver depois dos 80 anos ou não. Então, quando a gente olha, e aqui, desculpa, eu estou puxando muito um conteúdo aqui para pediatria, mas eu acho importante a gente analisar que quando a gente olha o indivíduo, a gente tem que olhar, no mínimo, 3 inteligências. A inteligência motora e sensorial, que é bem ligada ao sistema nervoso parasimpático e que a gente ativa na meditação, no sono, no momento que a gente está comendo, quando a gente está no parasimpático. É uma inteligência. A gente tem inteligência emocional, que tem tudo a ver com afeto, relações humanas, e tem inteligência cognitiva. A gente tem que sempre fazer esse diagnóstico. Quando entra um paciente na nossa frente, como é que estão as 3 inteligências? E elas se formam, basicamente, de 0 a 21. Primeira infância, toda destinada a se mover, comer e dormir. A segunda infância, estruturar relações de amizade. E a terceira infância explode a capacidade cognitiva junto com o esporte. E a gente tem a escolha profissional, um monte de coisa. Então, são vários partos aqui para a gente, com 21 anos, poder promover um adulto saudável, né? E aí, quando você tem um adulto saudável, tem que entender que a gente tem um cérebro de cima e o cérebro de baixo, sendo que o de baixo, filogeneticamente, é o mais primitivo e que ele tem muito a ver se você vai entrar em depressão ou não. É o de baixo, é o cérebro que produz serotonina. Com essa visão sistêmica, novas publicações têm olhado o indivíduo dentro desse eixo norteador, que é um eixo não fragmentado, não especializado, que é chamado eixo psico-neuro-imuno-endócrino. Só que a gente pode expandir ele. Dentro do curso de vocês, a gente poderia chamar do eixo psico-neuro-imuno-endócrino-oftálmico. E ainda trazer um aspecto a mais, que é o psicossomático imuno-endócrino oftálmico. O no se refere à noética, que é a área da transcendência, que tem a ver com a saúde espiritual. Saúde espiritual é uma área muito interessante, que a OMS também está abraçando no conceito de saúde, que não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com a experiência que cada um de nós temos
de nos sentir conectados a uma transcendência e uma sensação e um sentimento de que existe um significado em tudo que ocorre. Essa capacidade de se sentir conectado ao todo, que ela pode ser medida em questionários validados. A gente tem o nosso grupo lá da USP, do ProSer, o Frederico Leão, que é especializado, eles seguem a conexão com a Duke University, nos Estados Unidos, dos questionários validados de avaliação de espiritualidade. Mas aqui a gente está falando de uma coisa de doença. A sensação da solidão, que tem a ver com essa desconexão, levando a repercussões inflamatórias vasculares em homens e mulheres. Ou a preocupação afetando a resposta imune até o medo, a associação de desordens do estresse pós-traumático com elevação da proteína C reativa, inflamação. Então, hoje, a gente está vivendo um momento de realmente tentar entender o paciente de uma maneira um pouco mais multidimensional do que simplesmente unidimensional. E nesse artigo, ele usa um termo que eu achei muito interessante, chamado gut feeling, sentimento intestinal, relacionando a microbiota intestinal, interagindo com o sistema nervoso, inclusive com essa ideia de que a microbiota intestinal ela interfere no nosso humor. Muito, eu sei que para muitos aqui vocês já sabem disso, mas é uma coisa muito nova na história da medicina, você imaginar que lactobacilos, o tipo de lactobacilo vai interferir se você está animado ou desanimado. Mas toda a base conceitual disso está aqui, na compreensão dos neurotransmissores nesse território intestinal, no sistema imune, quer dizer, o sistema neuroimuno está muito nessa região. E a gente pode conceber que essas bactérias intestinais que nos povoam, eles podem ser caracterizados nesse artigo aqui como psicobióticos, interferindo no desenvolvimento de depressão, autismo e doença de Parkinson. Esse estudo aqui, com 15 mil crianças na Europa, ele mostrou que a alergia também tem um fator não genético muito importante, porque esse estudo foi muito bem conduzido na Áustria, Alemanha, Holanda, Suécia e Suíça, mostrando que simplesmente o fato de você ter contato com uma microbiota rural te reduz, no mínimo, 60% de chance de ter alergia na vida. Se você faz uma dieta mais orgânica, com iogurtes, que é muito adotada em escolas Waldorf na Europa, que é uma escola ligada à antroposofia, você tem 50% menos de alergia, e se você tiver uma dieta muito baseada em disbiose, que são pesticidas, e essa alimentação normal, infelizmente, transgênico, carrega muito pesticida, você pode ter rinite, asma e dermatite atópica só por isso, e inclusive conjuntivite alérgica. Esse estudo aqui também, eu acho lindo essa imagem, porque o mindfulness, que é a meditação desenvolvida pelo médico Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, eu considero um dos melhores exemplos do potencial da medicina integrativa e da saúde integrativa. Por quê? Porque ele pegou uma técnica budista milenar e transformou num protocolo com a seguinte pergunta: quanto tempo eu preciso para transformar e ter um desfecho clínico mensurável de modificação real? E a resposta foi 8 semanas. Então, se desenvolveu, a partir desses protocolos da Universidade de Massachusetts, todos os programas de redução do estresse baseado em mindfulness, que podem ser aplicados tanto de forma intensiva em uma semana, como extensiva ao longo de 8 a 12 semanas, modificando o padrão inflamatório
do corpo, aumentando a população de CD4, que é o T-helper, e aumentando a atividade da telomerase, inclusive alongando o telômero, ou seja, aumentando a longevidade dos cromossomos. Numa reunião que eu tive no Einstein ano passado, que a gente trouxe um pessoal do National Cancer Institute, a Elisa Kozak, que trabalha nessa linha de pesquisa, ela comentou de uma pesquisa do Instituto do Cérebro do Einstein, que eles conseguiram avaliar o efeito de 5 dias de meditação zen budista clássica, que é o Sesshin, que é um programa de 5 dias intensivo, que você medita umas 7, 8 vezes por dia, acorda bem cedo e medita várias vezes, e eles encontraram essas mesmas repercussões biológicas do que alguém que medita todo dia durante 3 meses, mostrando que existe muita sabedoria nesses programas milenares e que agora a gente está conseguindo comprovar. Quando eu soube desse efeito em 5 dias, isso foi ano retrasado, eu entendi a minha situação de ter curado minha verruga, com certeza causada por HPV de pele, em 5 dias de felicidade, quando eu estive num curso aqui em São Paulo. Tem uma área também que é muito importante a gente entender, que dentro da área integrativa, a gente tem 2 grandes linhas. Uma é o cuidado profissional e o outro é o autocuidado apoiado do paciente. Um lado é a gente receitar um fitoterápico, fazer acupuntura toda semana, receitar yoga ou... Quer dizer, receitar não, eu digo assim, a gente prescrever e executar a ação terapêutica. Outra coisa é você ensinar o pulo do gato para o paciente, ou seja, promover o autocuidado. Então, essa é a tendência que está acontecendo belamente na cidade de São Paulo. Aqui, fazer uma homenagem ao Emílio Teles Júnior, que é o coordenador de toda a área integrativa no município de São Paulo, que já tem 30 anos de política aqui na nossa cidade. A gente tem 1.000 professores de Tai Chi contratados em São Paulo, distribuídos nas praças. Então, essa cena que está sendo mostrada aqui é uma cena, graças a Deus, claro que com a pandemia a gente modificou tudo, mas é uma cena que está se espalhando no mundo inteiro. É uma técnica chinesa, o Tai Chi, uma prática corporal chinesa, que se você exercer ela, você reduz a hipertensão arterial. Então, esse tipo de abordagem faz parte de uma mudança de estilo de vida que a gente deveria conseguir incorporar, estimular que as pessoas possam assumir isso. E toda a nossa política é baseada nesse documento aqui, que é a estratégia da OMS para a incorporação, que em 2019 mudou de nome, agora se chama MTCI. MTCI é um nome oficial pela OMS, Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas. E essa estratégia da OMS, ela já fez com que hoje tenhamos 98 países com políticas nacionais de medicina e saúde integrativa. Cada país tem um nome. No nosso país é chamada PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Em outros países tem outros nomes. E o Brasil é um dos modelos mais importantes do mundo em atenção primária, ou seja, em unidade básica de saúde. Porque na Europa e nos Estados Unidos, a medicina integrativa está muito mais inserida em hospitais. E essa política prevê implementação com qualidade, segurança e eficácia, ou seja, tem que fazer pesquisa e propõe que, como direito humano, a pessoa possa escolher o modelo de cuidado que ela queira adotar na sua vida, então propõe que os países possam oferecer isso no sistema de saúde pública. Então, a OMS divide o mundo em 6 regiões, nós pertencemos a OPAS, desde o Canadá até o Chile, e o Brasil tem, desde há 15 anos, uma política que incorpora essas 3 categorias. Essa é uma classificação que eu tenho adotado,
que é os Whole Medical Systems, que é os sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas em português, que é a medicina chinesa, homeopatia, medicina antroposófica, ayurveda e naturopatia. Os produtos naturais, que são as plantas medicinais, fitoterápicos, terapia termal, que é o uso de águas medicinais, apiterapia, que é o uso de mel, própolis, aromaterapia, que é o uso de óleos essenciais, ozonioterapia, que é uma técnica de uso de ozônio, né? Os florais para saúde mental, geoterapia, com uso de argilas, desculpa. E para a área de terapias não farmacológicas, desculpa que está escrito errado aqui em cima, a gente tem o que nos Estados Unidos é chamado de terapias mente-corpo. Eu particularmente não gosto muito dessa terminologia, porque tenho dificuldade de dizer o que não é mente-corpo, mas seria tudo que é não farmacológico. Yoga, meditação, reiki, musicoterapia, reflexologia, dança, Shantala, que é massagem para crianças, terapia comunitária integrativa, que é um modelo de intervenção em grupo para a saúde mental que o Brasil exporta para 27 países. É a única área integrativa brasileira de fato, além das nossas plantas, claro. O resto tudo é importado. A gente pega das outras partes do mundo, basicamente China, Índia e Europa. Então, hipnoterapia, constelação familiar, bioenergética, cromoterapia. E o Brasil, em 2020, tem uma cobertura em 77% dos municípios que tem alguma prática dentro de uma unidade de saúde. E a gente mapeou que tem, mas isso já está antigo, 500 mestres, 200 doutores, 50 pós-doutores nessa área integrativa. E no panorama mundial, eu aqui escolhi algumas citações só para a gente ver o tamanho da nossa área. Europa, a gente tem mais de 100 milhões de usuários. Os Estados Unidos fez um survey pelo NCCIH, que é o National Center of Complementary Integrative Health, que é o Centro de Medicina Integrativa do NIH. Fizeram um levantamento em 2012, mostrando que 33%, um terço da população de adultos, adota nos Estados Unidos a medicina integrativa e 12% das crianças. Na China, 90% dos hospitais têm um departamento de medicina chinesa tradicional, acupuntura. O Japão, os médicos japoneses usam uma técnica chamada Kanpo, que usa plantas medicinais. A Índia é muito avançada, ela tem um Ministério da Saúde especializado, que é o Ayush, que é a sigla de Ayurveda, Unani, que é uma medicina do Oriente Médio, Siddha Yoga, homeopatia. E a Índia faz muita pesquisa em homeopatia. É o grupo que tem mais pesquisa em homeopatia hoje no mundo, passou a Europa de longe, são 200 faculdades que pesquisam homeopatia, é a Índia. A Suíça é o primeiro país e o único que fez um plebiscito, um referendo a toda a população, perguntando se gostariam de introduzir obrigatoriamente a medicina integrativa no currículo das faculdades de medicina, e a resposta é sim. Então, a gente teve a experiência, isso foi em 2009. Em 2013, a gente recebeu uma carta na Unifesp, na época, chegou até mim, pedindo para organizar um estágio de 6 alunos da Universidade de Berna, aqui em São Paulo. A gente teve que montar um estágio, passando por vários serviços, isso fruto desse plebiscito aí. E a área, com certeza, maior da medicina integrativa é câncer, um terço dos pacientes do mundo inteiro, e a única que tem uma sociedade médica especializada é a SIO, Society of Integrative Oncology. Aqui foi a carta que a gente recebeu aqui para a Unifesp, desculpa, recebendo esses alunos que a gente organizou o estágio da Universidade em Genebra. E quem mudou muito a figura e a respeitabilidade da área, com certeza, foi essa instituição nos Estados Unidos, o NCCIH, que investe, desde 2002, 150 milhões de dólares por ano só em pesquisa. Então, a gente tem um contato bom lá, se alguém precisar. A Emily Edwards coordena toda a parceria fora dos Estados Unidos, e é um grupo muito sério. E eles enxergam a medicina integrativa com 2 grandes áreas, né? Os produtos naturais e as práticas mente-corpo. Então, nos Estados Unidos, homeopatia, medicina chinesa, medicina antroposófica, Ayurveda não tem tanta importância como na Europa.
Então, a gente vai ver um modelo norte-americano, é muito mais fitoterápicos e yoga, meditação. E quando a gente olha do lado direito o modelo mais europeu, a gente tem um grande valor aos sistemas médicos complexos. E aqui eu quero trazer um paper do grupo holandês e alemão que traz esse tema como se fosse o cerne da medicina integrativa. Eu sei que isso é difícil para nós, porque são formações muito longas, mas são os sistemas médicos complexos que fazem toda a diferença com a abordagem convencional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode simplesmente indicar yoga para o paciente, indicar um Tanakan da vida, que é ginkgo biloba, no consultório. Você não é um médico integrativo se você fizer isso. Você está ainda num processo de metamorfose, você está começando a indicar terapias não farmacológicas e farmacológicas integrativas, complementares, mas você não fez uma mudança de visão. Para fazer uma mudança de visão dentro da área da saúde, a gente deveria ter uma dessas formações paralelas. Ou medicina chinesa, aí não é indicar, é você entender a medicina chinesa, ou a Ayurveda, ou Unani, ou homeopatia, ou naturopatia, ou antroposofia. A naturopatia no Brasil é muito incipiente ainda, mas nos Estados Unidos e Europa é bem sério, é quase uma faculdade de medicina. Aqui é uma coisa que está se estruturando, mas é bem interessante a teoria. O que a gente tem aqui no Brasil é medicina chinesa, Ayurveda, medicina antroposófica e homeopatia. Homeopatia é especialidade médica, a acupuntura é especialidade médica, a Ayurveda não é especialidade médica nem medicina antroposófica. A medicina antroposófica tem um status de prática médica no CFM, mas ela está incluída dentro da política nacional, junto com a medicina chinesa e a homeopatia e a Ayurveda. Tem também um grupo na Holanda que eu tenho muito interesse de divulgar para vocês, que é o Sino-Dutch Center of Integrative Medicine and Personalized Medicine. Eles estão juntando a ideia da personalização do indivíduo através do estudo do genoma, do exoma e do microbioma com os diagnósticos constitucionais da medicina chinesa e ayurvédica. Eles têm um artigo lá mostrando que um indivíduo com lombalgia, se ele tiver um diagnóstico constitucional fogo, que é chamado Pitta, dentro da medicina ayurvédica, e tem um outro com a mesma lombalgia e tiver uma constituição Vata, ar, e tem uma constituição totalmente diferente, o tratamento muda completamente e se você fizer o mesmo protocolo, a resposta vai ser diferente. Então, da mesma maneira como a gente está hoje em dia buscando isso no câncer, tentar fazer uma identificação genética mais adequada, isso já é tradicional dentro dos sistemas médicos complexos. Todo médico que tem alguma formação nessa área, ele consegue fazer um diagnóstico mais individualizado. E aqui dentro da oftalmologia, a gente tem um sistema diagnóstico bem interessante, que precisa ser mais e mais validado, que é o diagnóstico pela íris, né? A iridologia. Em 98, eu fui convidado pelo professor Celso Batello a dar aula de embriologia do olho. Na época, até convidei o professor Ricardo Schmidt para dar aula junto comigo, do olho. E aí eu achei muito interessante a teoria, acabei fazendo como aluno. Hoje eu não consigo aplicar, não consigo ter tempo, mas o diagnóstico constitucional pela íris é muito legal. Eu só acho que tem pouca pesquisa. Eu participei de uma banca de doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, de uma enfermeira que estava avaliando sinais de predisposição a diabetes pela íris. Ela encontrou significância estatística, mas eu acho que é uma área que vocês, como oftalmologistas, deveriam fazer pesquisa, porque não é uma área de intervenção, é uma área só de diagnóstico e precisa ser mais e mais validada, sair dessa margem do alternativo, né? Vamos lá. Eu vou pular um pouquinho por causa do tempo. Outra coisa importante é a gente conseguir promover pesquisa ou metodologia de pesquisa que abarque a complexidade
da multidimensionalidade do ser humano, né? E aqui esse estudo aqui ele pegou os modelos de desenho metodológico de pesquisa, discutindo alguns que seriam muito adequados para essa área. Então, um que eu queria chamar a atenção, que o NCCAID tem todo um curso lá, é uma coisa que a gente até pode organizar aqui na Unifesp com vocês, junto com o consórcio, seria um curso de Pragmatic Clinical Trials, que está sendo cada vez mais usado. Ao invés do modelo que era considerado o modelo ouro, que é o estudo duplo cego randomizado, a gente continua com a randomização, mas em vez de fazer o estudo duplo cego, faz o estudo pragmático, que também é chamado estudo de vida real, em que você pega um ambulatório e você analisa randomizando, no entanto, aqueles indivíduos que em muitos casos seriam excluídos do estudo porque faltaram tantas vezes, ou tem alguma heterogeneidade, a gente analisa esses fatores e consegue fazer inferências estatísticas. Cada vez sendo mais usados os Pragmatic Clinical Trials. E outro também que eu queria chamar a atenção é o N of One, que são as pesquisas randomizadas que você usa o paciente sendo comparado com ele mesmo, em que você faz o sistema de washout e crossing dele mesmo. Então, você pode fazer uma intervenção, depois você para a intervenção e avalia o desfecho com métodos validados. Depois você pode usar fazer um período que ele para de fazer o tratamento e usar outro tratamento, ou seja, são metodologias voltadas para o tratamento individualizado, para um paciente só. E aqui tem vários, né? E obviamente, as sínteses de evidência são fundamentais, que é uma estratégia que eu já vou falar. O Brasil representa mais ou menos 4% da produção mundial de pesquisa em medicina integrativa. Quem domina é Estados Unidos, a Ásia, especialmente a China e a Europa. Então, a gente precisa crescer nessa área de pesquisa. E quando a gente olha nesse estudo bibliométrico, a gente vê que houve uma explosão de publicações da área nos últimos 20 anos. Então, só há 20 anos que a gente poderia trazer isso para as universidades. Aqui, trazendo um pouquinho do consórcio que o Renato pediu para eu trazer, nós somos uma rede colaborativa de pesquisadores dentro do Brasil, que reunimos ao redor de uns 700 pesquisadores de umas 60 universidades brasileiras, que temos cada vez mais trabalhado internacionalmente e nacionalmente. Então, dentro do nosso site, que é o www.cabzin.org.br, se alguém quiser pode escrever no chat para todo mundo acessar aí, enquanto está tendo aula também, www.cabzin.org.br. A gente tem um sistema de busca que ele reflete o site da Bireme, que a gente ajudou a construir. A Bireme tem uma biblioteca virtual em saúde só dessa área nossa integrativa, que quando eu fiz esse slide aqui, esse aqui é um slide antigo, tinha mais de 1 milhão de publicações. Hoje tem 1.600.000 publicações na área integrativa, e a gente cria comitês. Então, tem o comitê de pediatria integrativa, o comitê de oncologia, o comitê de Ayurveda, o comitê de produtos naturais, o comitê de dor, o comitê de saúde mental, o comitê de saúde e natureza. Agora, a gente acabou de criar o comitê de medicina antroposófica. Então, os comitês são pequenas redes de pesquisadores de todo o Brasil que vão promover ações, eventos, pesquisas. E a nossa missão é contribuir para a validação científica da nossa abordagem através da sistematização da produção científica para apoiar políticas públicas e promover colaboração entre os grupos de pesquisa. A gente tem tradução do nosso site para várias línguas, então a gente está sendo muito visto atualmente na Rússia, Polônia, China. A gente fez um sistema aí de um plugin que está dando bastante conexão com o mundo inteiro. E em 2018, quando
o coordenador da área integrativa na OMS, o Zhang Ti, esse chinês que está aqui em cima à esquerda, ele veio para aquele grande congresso internacional no Rio de Janeiro, que não sei se vocês participaram, mas foi o maior congresso na área até hoje, com 4.000 pessoas, presencial, financiado pelo ministro da Saúde na época. Foi o lançamento do consórcio, o lançamento da Biblioteca Virtual em Saúde, foi um momento histórico que a gente pôde conectar. Inclusive, a gente se conectou aos Estados Unidos. Esse aqui embaixo é o Robert Sapir, que era, na época, ele é professor de Medicina de Família e Comunidade de Boston. Ele era o presidente do consórcio americano e a gente estabeleceu uma série de parcerias. E também foi criada uma rede latino-americana que hoje junta 17 países, que a gente é bem ativo, estamos junto com eles. Então, esse é o site que reúne todo o material científico da área, que é dentro da BIREME, que ficou 50 anos junto com a Unifesp, agora tem um prédio próprio pertinho. E aqui as reuniões dos 3 consórcios. Existem 3 consórcios acadêmicos de medicina e saúde integrativa no mundo, que é o brasileiro, que é o último, um ano antes foi feito na Holanda, e uns 18 anos antes é o americano, que é fantástico, que junta 79 faculdades de medicina nos Estados Unidos. E a gente está trabalhando muito com o Zhang Ti e também somos parte de uma rede internacional de pesquisadores na área, que é o ISCMA, International Society of TCIM, que é Traditional Complementary Integrative Research. E a gente, junto com o Canadá, China, Índia, Coreia, Irã, a gente virou também um capítulo deles. Parceria com o NCCAID, com o NIAID, na área de câncer e área geral. E o INCA abraçou a ideia. A gente acabou de fazer agora o primeiro simpósio brasileiro de oncologia integrativa do INCA, que foi fantástico. A gente tem a gravação desse evento, foi agora, umas 2 semanas atrás. Todas as experiências do Brasil em câncer, oncologia integrativa. Então, deixa eu mudar. Eu vou terminar com os mapas de evidência, que é a atividade mais importante, talvez, que a gente tem hoje no Brasil, na área de pesquisa, porque a gente montou um grupo de 40 pesquisadores, tem pessoal da Unifesp também, que, a pedido do Ministério da Saúde, junto com a BIREME e o CABIZEM, a gente está promovendo a construção desses mapas. Então, essas são as áreas que foram solicitadas pelo Ministério da Saúde, e já estão publicadas todas elas. Eu vou mostrar aqui uma visão geral. Então, aqui está um número. A gente só pegou a revisão sistemática, o topo da pirâmide de evidência, para ninguém falar que a gente não tem evidência, a gente pegou só a revisão sistemática, de preferência com meta-análise. Nesse primeiro mapa, a gente levantou 888 revisões sistemáticas de estudos clínicos controlados, e o que chamou atenção é a quantidade de revisão sistemática em meditação, sendo que 75% em mindfulness, depois acupuntura, depois prática corporal chinesa, depois yoga, depois plantas medicinais e depois vinha o resto. E em termos de outcomes, de desfecho clínico, o que chamou atenção é que a grande contribuição da medicina integrativa até agora é saúde mental, depressão, ansiedade, estresse, qualidade de vida, insônia, depois dor, depois hipertensão arterial e diabetes. No entanto, a gente depois fez um levantamento melhor e viu que, junto com a dor, a área de oncologia tem muita revisão. A gente fez uma análise em 4 domínios nesses mapas de evidência, que estão disponíveis, gratuitos, você consegue acessar todos os artigos, que é o domínio de efeitos físicos, metabólicos, qualidade de vida, bem-estar, vitalidade, saúde mental e saúde ambiental e espiritualidade, quando tinham marcadores de avaliação de grau de espiritualidade nos estudos. Mostrando que a acupuntura é muito bom para dor, prática corporal chinesa é muito bom para bem-estar, meditação para saúde mental e yoga para aumento da resiliência e saúde espiritual e mental. E quando a gente analisou o efeito, a gente se surpreendeu que 85% das revisões tinham efeito positivo ou potencialmente positivo. Porque podia ter sido o contrário, a gente podia falar, a gente tem bastante evidência científica
888 revisões para dizer que não tem efeito. Mas, para nossa surpresa, além de ter bastante trabalho, a gente tem, em geral, efeito positivo. Eu vou deixar essa apresentação à disposição de vocês. Eu passo depois o PDF dela para ficar menos pesado, mas vocês podem ter esse material se quiserem. Então, na área de oncologia, chama atenção acupuntura, meditação, plantas medicinais, prática corporal e Shantala. Não é que estão todas as áreas aqui mapeadas, foi só aquelas que a gente mapeou. E o que chama atenção é câncer de mama, sintomas da químio. Então, a área de oncologia tem muita base para preencher as lacunas de sofrimento, de qualidade de vida dos pacientes oncológicos, junto sempre com a quimioterapia, com a cirurgia, com a rádio, de uma forma complementar. A gente publicou, ano passado, o mapa de evidência para as contribuições para o Covid-19. E, na época, a gente achou esse estudo interessante do Viscum Album, que aumenta a imunidade, ele consegue reduzir pneumonia de repetição, mas não para o Covid, mas a gente levantou todos os vírus ou quadros respiratórios, equinácea, reduzindo rinovírus. E aí a Biblioteca Virtual em Saúde, ligada a Bireme, tem conhecimento que fala sobre pesquisas convencionais junto com os mapas nossos. E a gente criou uma área também, uma parceria do consórcio com a Fiocruz e a Bireme, que é o núcleo de tradução do conhecimento, que traz uma série de matérias sobre cada coisa. E acabamos de lançar no Simpósio Brasileiro de Oncologia Integrativa esse curso gratuito, que agora a gente lançou com a legenda em português, que é um curso maravilhoso de orientação de fitoterápicos para suporte de paciente com câncer. Ele está muito bom e muitas pessoas fizeram. E aqui mostrar que a gente tem grande potencial da flora medicinal brasileira. Aqui é o estudo do professor Auro Del Giglio, professor titular da Faculdade do ABC, com Uncaria tomentosa, que é unha de gato, e guaraná para controle de fadiga relacionada ao câncer. Então, tem todo um projeto aí de produção na Amazônia. A gente fez uma parceria com o governo indiano para traduzir os guidelines da Ayurveda, que é a medicina indiana, para o Covid-19, que estão disponíveis. E eu quero só perguntar quantos minutos eu tenho. A gente começou... Quantos você quiser, Ricardo, pode ir. Nós estamos adorando aqui. Obrigado. Mas eu não estou querendo, eu estou querendo abrir um espaço para pergunta. Eu vou mostrar mais umas imagens agora, que é só a experiência que eu coordenei da implementação dessa primeira unidade de pediatria integrativa no Brasil, e que foi na fase, inicialmente na oncologia, depois na nefrologia. A gente percebeu que a gente era transversal a todas as especialidades pediátricas, e a gente estava muito alinhado com cuidados paliativos e com a área de humanização. Então, esse é o Hospital Itaci, que é 100% SUS, da USP. E a primeira coisa que a gente fez foi mandar uma médica intensivista fazer um estágio na Alemanha, num hospital de medicina integrativa. Essa lourinha de óculos é a Cíntia Cruz, que é lá da equipe do... Quer dizer, ela saiu agora, mas ela estava na UTI do Itaci, que é o Hospital de Câncer Infantil da USP, e esse careca aqui do meio é o Alfred Langler, que é o chefe todo da pediatria integrativa, e toda a equipe dele aqui, lá na Alemanha, norte da Alemanha. Isso aqui é uma foto aérea do hospital, que é imerso na natureza, e aqui imagens do hospital. Ela ficou muito impressionada de ver um armário no pronto-socorro que metade era remédios alopáticos, metade remédios naturais, inclusive injetáveis para hipertensão arterial, outras coisas. O uso de essência de calêndula para erisipela junto com antibiótico, reduzindo o tempo de recuperação de infecção, sala de musicoterapia, sala de arte-terapia. Então, foram imagens. E isso é uma coisa que eles adotaram nesse hospital, que é você fazer uma gestão do serviço, aplicando a teoria da multidimensionalidade do paciente na equipe de saúde. Ou seja, a equipe da cirurgia, da radioquímio e todos os medicamentos alopáticos, sintéticos, cuidando de uma dimensão física e estrutural do paciente.
Agora, quando a gente vai falar de vitalidade, bem-estar, qualidade de vida, aí você tem que fazer atividade física, as terapias externas, que são compressas, banhos, massagem, nutrição, nutracêutico, medicamentos naturais, yoga, toque terapêutico, ozonoterapia, aroma. Quando vai cuidar da dimensão emocional, saúde mental do paciente, você precisa da equipe de psicologia, terapia artística, musicoterapia, outros medicamentos naturais, florais, aromaterapia. E quando a gente vai cuidar da dimensão existencial e espiritual, fica em foco aí 3 coisas: meditação, aconselhamento biográfico, que é uma técnica que a gente faz também em 8 semanas, no mínimo, que é o paciente contar a sua história de vida e relativizar a doença dentro da sua história de vida, em grupo, é feito em grupo, em geral. E a empatia clínica, que é o papel terapêutico nosso, como profissional de saúde, de forma interessada no paciente, promover a saúde e poder curá-lo do que antes era chamado de placebo. A gente sabe que muito do que era placebo tem a ver com essa relação médico-paciente. Isso aqui foi o primeiro crachá que a gente teve no nosso projeto, era meu cachorro na época, a gente introduziu terapia com cachorros, mas aqui foi todas as atividades que a gente pôde montar em pacientes na enfermaria, UTI e área de transplante de medula óssea, que foram as terapias externas, o toque terapêutico, música, apreciação da natureza, mindfulness e aconselhamento biográfico. O mindfulness e aconselhamento biográfico era mais para adolescentes e para residentes que estavam em burnout. E aqui algumas imagens da terapia de apreciação da natureza, que foi inspirada em Londres, quando perceberam que pacientes no hospital que olham para paredes brancas, comparado com aqueles que olham para a natureza dentro do seu leito, os que olham para paredes brancas ficam mais tempo internados e morrem mais. Então, a partir dessa experiência, a gente montou todo o projeto lá. Aqui, cenas da terapia com animais, cenas da musicoterapia e terapia musical. E eu acho que é isso que eu teria para trazer agora. Queria só divulgar esses cursos gratuitos do Ministério da Saúde. São os cursos EAD de Medicina e Saúde Integrativa do Ministério do Ambiente AvaSUS. Então, a gente tem cursos de 60 horas, o primeiro de Medicina Chinesa, o segundo de Medicina Chinesa, o terceiro de Medicina Antroposófica, quarto de Plantas Medicinais, gestão de práticas integrativas em saúde, para quem quer implementar numa unidade de saúde, no ambulatório, e qualificação de plantas e fitoterápicos na atenção básica. Então, são exemplos de cursos, eu vou deixar isso para vocês. A gente acabou de ter esse congressão agora, 6 dias inteiros que eu fui o presidente desse congresso, o terceiro Congrepix, que foi maravilhoso. Tivemos 144 relatos de experiências no Brasil inteiro, 150 trabalhos científicos, não é que foi tanto, mas a gente avaliou a qualidade, foi muito legal. Então, aqui está meu contato, quem quiser, ricardoguelman@cabzin.org. Desculpa, está errado aqui, botei errado. É org.br, ricardoguelman@cabzin.org.br, meu e-mail, e o Cabzin podem acessar. Ricardo, que agora eu vou corroborar tudo que eu falei no início, né? A gente sabe por que que todo mundo cita você realmente aí nas aulas e por que que você é tão referenciado aí. Quer dizer, teu trabalho é maravilhoso e é maravilhoso porque o tempo todo você fala no que a gente precisa, que é a ciência, né? Quer dizer, eu como uma batalhadora ferrenha aí dos clinical trials da vida, tenho o que me moveu a lutar por esse lugar na oftalmologia, no departamento e ir adiante, é exatamente isso. A gente buscar colocar realmente essa, vou chamar de nova medicina, né? Eu vou dar um nome meio infantil para ela, mas colocar dentro do nosso dia a dia, dentro do que a gente faz, com foco, né, o tempo todo no paciente, né? Eu imagino
nesses anos todos aí de luta, a dificuldade que você teve, quer dizer, a gente ainda vê hoje em dia uma resistência muito grande dos colegas alopatas ferrenhos, né? Tipo, tirando aquele sarro assim, antroposofia, que bobagem, vai tomar uma gotinha lá, não sei o quê, quer dizer, e não enxergam a complexidade, vamos dizer, de todos essas terapias, todas essas novas medicinas aí, como eu chamei num nome bem infantil aí, que eu sei que não é de fato um nome próprio para isso, né? Mas eu queria, aproveitando... Muito obrigado, Cristina, pelas tuas palavras. Mas eu acho que hoje a gente está sofrendo uma pressão em duas direções. Só para corroborar o que você está dizendo. Uma pressão vem dos pacientes. Eles estão querendo. Isso, exatamente. E a outra pressão vem Concordo. agora das políticas públicas. A gente vai ter que fazer um movimento no CFM. Eu quero a ajuda de vocês. Não, conte comigo. Eu já sou voluntária para esse seu projeto. Ano passado, antes da pandemia, chegaram a me convidar para dar uma aula dos mapas de evidência na Academia Brasileira de Medicina, que fica no Rio de Janeiro, mas aí não deu, porque, na verdade, a gente vai ter que fazer os dois caminhos. Um caminho é o caminho político, de mostrar as evidências e fazer com que as sociedades médicas vão integrando aos poucos, vão incorporando e a gente possa entrar nos currículos das faculdades. E a outra coisa é o movimento dos pacientes. Os pacientes querem isso. Os dois lados. Então, a gente não tem como deixar de olhar isso, né? Eu, como paciente, vamos dizer, eu quero essa medicina, né? Então, acho que realmente eu vejo no consultório, nos últimos anos, que eu tenho me dedicado um pouco mais a essa linha toda, eu vejo que às vezes você fala alguma coisa para o paciente, ou ele conta para você escondido, com vergonha, ou com medo de que você o repreenda, fala, mas eu estou indo num médico que faz, sei lá, acupuntura. Doutora, a senhora acha que eu posso ir na acupuntura? Então, assim, realmente você tem razão. Eu acho que é um caminho... Olha, outro dia eu tive uma discussão um pouquinho acalorada no departamento com o seguinte... mas como que você vai montar um ambulatório desse? Quer dizer, será que isso aí tem interesse para o SUS? Isso vai onerar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, isso vai desonerar, porque a gente vai dar saúde para os pacientes e vai economizar medicamento do SUS, vai economizar consulta, vai economizar exame, vai economizar uma série de coisas. Então, essa política, esse caminho realmente vem tudo que você... Nossa, eu estou aqui, já anotei um monte de coisa, não vou incomodar todo mundo aqui com as minhas questões, né? Porque eu vou deixar que as pessoas façam perguntas e participem, mas, assim, eu acho que a gente tem muito que fazer aí junto para ir adiante, né? Eu acho que a oftalmologia, sem dúvida, vai precisar aí de uma brecha nesse seu grupo aí de pesquisadores, né? A gente, com muito gosto, aí vai querer fazer parte. Eu não sei se você já tem algum grupo de oftalmologistas, mas com certeza nós vamos fazer parte, vamos conduzir várias pesquisas e vamos colocar a integrativa aí na pauta, né? Assim, a oftalmologia como um todo, aí, com as práticas adicionais aí. Já fica um convite aqui para a gente fazer depois uma reunião de trabalho, que seria o grupo de vocês, junto com a diretoria do Cabizim, do consórcio, a gente pensar em já fazer um mapa de evidência da oftalmologia integrativa, ver o que tem. Enquanto estava falando, eu botei no site aqui, oftalmologia, não tem muita coisa ainda não, tem que ver se a palavra-chave pode melhorar, mas eu acho que a gente pode ser parceiro de vocês, com certeza. Tá? Sem dúvida, vou contar com você e vou me colocar à disposição aí para
para esse grupo de trabalho. Eu vou olhar aqui no chat se a gente tem alguma pergunta aqui, mas, nossa, é tanto elogio que eu estou vendo aqui. Agora, já que, enquanto eu espero as perguntas chegarem, aí o povo perder a vergonha, como você acha um caminho para a gente inserir, vamos dizer, essas práticas nas diferentes faculdades de medicina? Eu sei que a escola, eu visto aquela camisa EPM, assim, né? Eu sou 100% Escola Paulista e a considero uma mentalidade aberta, tanto é que nós estamos aqui, quer dizer, nós somos Escola Paulista aqui nessa reunião, Departamento de Oftalmologia, e várias são isoladamente, os setores lá, os movimentos que têm acupuntura, mindfulness, médicos na cozinha, são várias setores diferentes ali, que não atuam em conjunto, mas nós não temos na medicina nem como uma cadeira, vamos dizer, alternativa, um curso alternativo, um curso opcional. Você tem alguma... Cristina, eu não sei hoje em dia como é que está, mas assim, na época que eu terminei meu doutorado, muitos anos atrás, eu terminei em 2003, aí, né? Existia uma disciplina optativa para estudantes de medicina, enfermagem, se não me engano. Eu dei umas aulas durante alguns anos, mas eu não sei o que aconteceu, se terminou, se continua. Talvez tivesse que perguntar para o professor. Talvez eu estou desinformada aí em relação a ela estar acontecendo. Nós temos aqui o Mauro Campos, que é um dos professores, ele é o chefe do departamento, nos apoia aqui nesse curso. Mauro, oi, Mauro, quer falar? Tudo bom? Obrigada. Tudo bem, Cris. Vai, Renato. Só para fechar, lá na Medicina BC tem essa disciplina de medicina integrativa, né? A gente começou lá faz 4 anos já, até o Ricardo foi dar uma aula para a gente lá já, e era a única escola do Brasil que tinha naquela ocasião. Não sei como é que está hoje, mas eu fui lá falar com a diretoria, briguei um pouquinho lá, até que se entrou. E é muito interessante lidar com os alunos, que já vai abrir a cabeça desde o começo. As quartas à tarde aula para o pessoal lá. E é uma boa experiência, realmente. Vai ter que brigar conosco, hein, Renato? Conto com o poder da luta. Mauro. Eu acho, Cris, mais para a gente alinhar aí as questões. Ricardo, primeiro, parabéns, obrigado, né? Não vou repetir as palavras da Cris, mas a gente se sente bem tranquilo quando vê que a opinião da pessoa não é baseada em MBA, né? Medicina baseada em achismo, né? É realmente uma medicina de evidência clínica ou laboratorial, ou seja lá o que for. A primeira confusão que eu vejo aí é a definição do termo medicina integrativa. Por que eu vi que você começou a sua aula buscando apresentar uma definição sobre o tema medicina integrativa. E o próprio tema em si parece um tema excludente, em vez de ser inclusivo, né? Por que eu comento isso? Eu já comentei isso algumas vezes, eu me formei na Faculdade de Medicina de Sorocaba. Eu sou um pouquinho mais velho que você, me formei em 84, e nós tínhamos um professor lá chamado José Fernandes Pontes. Ele é um gastroenterologista que introduziu na década de 40 no Brasil o termo integrativa. E ele usava como medicina psicossomática. A tese de livre docência dele na época foi exatamente explicando que as doenças tinham causas biológicas e biográficas. Biológicas, causas biológicas, como nós aprendemos, e biográficas baseadas na história de vida. E ele criou o Instituto de Gastroenterologia de São Paulo,
aonde ele até alguns anos atrás, né, ele se formou em 1940, então ele não está mais vivo, mas ele sempre mostrou para nós que havia alguma coisa além, vamos dizer, por que aumentava o ácido clorídrico e causava úlcera e coisas parecidas, e que isso não era só uma coisa biológica, né? Provavelmente o estilo de vida mudava isso. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, olha, o homeopata, ele aceita a integração, que parece que o alopata é o patinho feio da história. Ele não aceita a integração, ele só aceita medicamento, ele é preconceituoso com outras doenças. Porém, quando você conversa com pessoas que fazem homeopatia, fazem ayurveda, fazem antroposofia, às vezes é o inverso. Às vezes, a posição deles é muito mais de rejeitar outras ciências que não sejam a deles, tá certo? Então, a primeira coisa importante é, existem alopatas com mentes abertas, existem alopatas que são míopes ou glaucomatosos, ou seja, ou eles não enxergam o futuro, ou eles não têm nenhuma abertura mental, vamos dizer assim. Então, primeiro, o termo integrativa, para mim, ele não parece tão adequado, porque eu não vou conseguir pegar um paciente e usar a antroposofia, a homeopatia, a alopatia ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir fazer isso. É verdade. E quando o meu paciente chega no meu consultório com uma queixa ocular e eu pergunto se ele toma outros medicamentos ou como ele se comporta, como é o dia a dia da vida dele, como é a questão de família, eu estou ampliando um pouquinho a minha atuação como médico. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente definir bem é dizer assim, medicina integrativa, no meu modo, em vez de você integrar, você está excluindo. Por que eu também comento isso? Porque quando você mostra lá aquele quadro de classificação das diferentes medicinas, desculpe se eu não for impreciso em alguma informação, você põe lá homeopatia com ayurveda e algumas coisas aqui, aí musicoterapia, etc. Eu não vi medicina psicossomática, por exemplo, e como eu acabei de comentar, em São Paulo, só em São Paulo ela teria 70 anos. Eu nem estou me reportando ao final do século XIX a psicanálise freudiana. Eu nem estou indo para essa parte ainda, que seria mais antiga ainda, né? Então, me incomoda o termo medicina integrativa, porque eu acho que ela não permite essa abertura, né? Eu posso ser alopata e sugerir para o meu paciente, olha, procura um psicólogo, ou vá fazer um yoga, ou vá fazer coisa. Eu posso fazer isso, e não necessariamente eu sou um membro da medicina integrativa. Entendeu? Eu acho que isso é um ponto. Tá? Mauro, eu acho que você trouxe uma reflexão muito importante. E eu concordo contigo, eu vivo isso na prática, porque eu sou professor de um curso de pós-graduação em pediatria integrativa. E aí, o que acontece? Eu tenho que chamar um docente de medicina chinesa, um docente de homeopatia, um docente de medicina ayurvédica, antroposófica. Agora, cada um não sabe da área do outro. Ou seja, então, por isso, que eu acho que tem uma questão importante, assim, essas nomenclaturas, eu não trouxe nada, obviamente, que não seja oficial, mas que é uma discussão internacional que você está trazendo, não é uma discussão pessoal só. A OMS ela tem designado no plural medicinas tradicionais complementares integrativas. E ela começou com a política de medicinas só tradicionais. E o tradicional não tem nada a ver com a alopatia. Tradicional é basicamente as medicinas dos povos originários dos países indígena ou chinesa e ayurvédica, que tem mais de 5.000 anos. Então, a integração é muito mais um processo,
um ideal do que uma realidade. Porque, primeiro, que eu concordo contigo, é impossível que um médico consiga fazer formação em várias coisas. Portanto, a medicina psicossomática também não é uma medicina. Eu não vejo ela como uma medicina. Eu vejo ela como uma mudança de paradigma, que já foi a saída do modelo biologicista. E a gente sabe que a medicina psicossomática ela nasceu na Alemanha com o modelo da gastrite. Foi na gastroenterologia que nasceu a medicina psicossomática, pela evidência clara de que indivíduos em estado de estresse eles são capazes de fazer uma úlcera péptica, né? Então, mas obviamente, se houver uma sociedade de medicina psicossomática forte, ela pode ter uma identidade, obviamente, nessa linha. Mas eu acho que eu vi uma professora falar num congresso de uma maneira muito interessante. Ela falou assim, ó, a gente está no nosso modelo médico, que é um modelo que é ensinado na Faculdade de Medicina, que é baseado no relatório Flexner, na década de 40, nos Estados Unidos, que definiu o currículo médico. E o currículo médico ele não inclui homeopatia, não inclui essas outras coisas. Tem um modelo muito racional e com grandes avanços, especialmente na área de vocês. A gente não poderia imaginar outro avanço maior do que o avanço dentro de toda a tecnologia que a gente avançou em detalhamento na oftalmologia. No entanto, eu acho que o que está se falando agora é no sentido da gente aproveitar todas as experiências de todos os modelos médicos dentro de uma equipe multiprofissional. Acho que essa que é a ideia. A ideia não é que o profissional faça todas as formações, mas que ele possa trabalhar em equipe. E você sair da onde você está, de um modelo muito prescrição e cirurgia, e já indicar para um psicólogo, ou para uma psicoterapia, ou para uma dança, ou para uma yoga, ou para uma alimentação mais saudável, já é uma revolução, entende? Já é uma mudança. Especialmente se você conseguir... Vou dar um exemplo na minha área. A Universidade da Carolina do Norte acabou de fazer uma pesquisa com crianças em uso de Ritalina, que a gente sabe que tem milhões de crianças tomando no mundo inteiro, e sabe qual foi a intervenção que eles fizeram e com o resultado? 4 horas por semana da criança ir para um parque brincar na natureza. 2 vezes por semana, 2 horas, conseguiu reduzir 50% da dose de Ritalina. Quer dizer, é uma intervenção que nenhum laboratório vai financiar. A gente tem uma questão ética aí, que é quem vai financiar esse tipo de pesquisa. Então, a gente tem que ter um outro modelo de promoção de pesquisa, mas com impactos muito interessantes, né? Mas eu concordo contigo que o termo integrativa ainda não é aquele que a gente tem que chegar. O que essa médica norte-americana falou num congresso é que isso que a gente está falando aqui é simplesmente o futuro da medicina, mais nada. É você incorporar várias metodologias dentro da medicina ou dentro da área da saúde, não fazer 2 medicinas, uma alopática. E eu concordo totalmente que não dá... Até só queria contar uma coisa que você falou, Mauro, sobre você usou um termo, o pato feio, né? Como é que você usou dos alopatas? Eu gostei Não, disso. é como se os alopatas fossem o patinho feio, os excludentes, os preconceituosos. Então, eu queria te contar uma coisa que aconteceu aqui na Unifesp. Experiência minha, a reunião mais difícil que eu passei na minha vida de aula foi quando eu fui apresentar para a clínica médica, todos os chefes de departamento, uma proposta de medicina antroposófica para ser incorporada na Unifesp. Foi uma aula que o chefe da endócrina, na época, levantou. Todo mundo tinha média de idade de 70 anos. Na época, eu estava com 55. E aí, um já levantou e falou assim, não quero ouvir nada. Isso aí é besteira. Não quero ouvir. Aí, só que a chefe de toda a clínica médica era da Reumato. Ela falou, não, vai ter a reunião que foi combinado. No final, foi boa a reunião, deu tudo certo. Mas... eu lembro que quando foi apresentado na pediatria o modelo, foi exatamente essa a resposta que impediu de entrar naquela época.
o chefe da pediatria social, que era um cara super legal, eu estava na reunião, não foi eu que apresentei, mas eu assisti. Ele falou, se vocês vieram aqui para demonizar nós alopatas e querer dizer que o que vocês fazem é uma coisa angélica, maravilhosa, humana, e o que a gente faz não é humanizado, vocês não estão bem-vindos. E não entrou na pediatria naquele ano. Porque o argumento que foi apresentado foi errado. Foi o argumento de que esse caminho integrativo é humanizador, é humanizado, então, querendo dizer que não tem humanidade dentro do modelo convencional. Acho que não. Eu concordo contigo, a gente tem muita gente dentro da homeopatia, da medicina antroposófica, da acupuntura, todas essas áreas que tem uma visão restrita. Inclusive, dentro do Einstein, que é o curso mais antigo de especialização em medicina integrativa, ele segue o modelo norte-americano. Eu perguntei na época para o coordenador qual a sua visão da essência do ser humano. Ele respondeu de um jeito completamente diferente do que eu imaginava. Para ele respondeu mitocôndria. Para ele, a essência do ser humano é mitocôndria. Era o chefe da medicina integrativa. Então, e a gente tem pessoas aqui que estão nos ouvindo, que estão começando essa área, que não por causa dessa área. Então, eu concordo contigo de que o nome, a gente está chegando lá, mas é uma discussão de incorporação de tecnologias e ampliação do cuidado. Acho que o foco tem que ser o paciente ter acesso em intervenções baseadas em evidências, né? Ô, Cris, eu só vou fazer mais 2 comentários, porque eu acho que muita Fica gente à vontade. gostaria de ter a oportunidade de conversar com o Ricardo. Só ilustrando, talvez ampliando um pouquinho, o relatório Flexner do começo do século, ele modifica completamente, ou propõe um novo ensino médico, e que, de certa forma, é o responsável por quase dobrar a longevidade da população mundial no século XX. Então, seja lá essa medicina patinho feia aí, né, Ricardo? Mas ela, com certeza, colaborou com essa longevidade que hoje a gente vive. Agora, para o século XXI, é uma nova discussão, Ricardo está perfeito nisso, porque o currículo médico que a gente teve até pouco tempo atrás não vai responder ao que a população deseja para o século XXI. É por isso que ele comenta que pacientes e a sociedade demanda outras coisas, né? É bastante diferente. O último comentário que eu queria te fazer é o seguinte: queria que você comentasse um pouquinho do agudo e crônico, porque é muito prevalente nessas medicinas não alopáticas, o sucesso da terapia da doença crônica. Ela é muito prevalente nisso. E os trabalhos que você mostrou de revisão sistemática são todos voltados para sintomas de doença crônica, não para doença aguda. Então, isso eu gostaria que você mostrasse, porque pode ser que a gente chegue a um momento onde a alopatia seja fase aguda, de certa forma, e não alopático, uma abordagem mais completa para a fase crônica. Então, isso eu gostaria que você falasse. E a segunda coisa que eu acho importante salientar, Ricardo, é a questão do câncer, que foi sua especialidade, tese que você fez, porque a questão do câncer e o sofrimento, seja ele pela dor, pela iminente morte que eventualmente o paciente com câncer sofre, e aonde todas essas terapias que se adicionam à quimioterapia são certamente muito importantes. Mas, de novo, no câncer, a gente necessita do quimioterápico. Sim, com certeza. Necessita da identificação imunohistoquímica, do tipo histológico, do protocolo do quimioterápico. Tolerar o quimioterápico e reintegrar o indivíduo a uma vida normal, com certeza a gente vai conseguir de forma mais abrangente, usando, vamos dizer, a medicina integrativa. Mas é fundamental isso. Então, eu queria que você comentasse a questão do agudo e crônico, acho importante, e salientar que não dá para tratar câncer com acupuntura. Sim.
Mauro, primeiro eu queria dizer que eu estou adorando tuas perguntas, porque elas são muito importantes e esclarecedoras para todo mundo que nos ouvindo. Primeiro, sobre agudo e crônico, com certeza, de uma maneira geral, acho que o grande avanço que a gente adquiriu nos últimos anos dentro da medicina se refere à área de emergências, terapia intensiva e doenças agudas. Se não fosse analgésicos, anti-inflamatórios, esteroides e todas as condições que a gente desenvolve de medicações na UTI, de vasoativos, a gente teria um índice de morte muito maior. E eu mesmo tive Covid e usei todo o modelo integrativo, e eu sempre digo, integrativo é a melhor palavra que eu tenho para falar. Depois, um dia, a gente pode discutir uma melhor. Mas assim, eu tive Covid e, para mim, está bem claro que na fase 1, que é a primeira semana, que é uma semana que é um quadro mais tipo flu-like, assim, tem coisas para usar junto com a N-acetilcisteína. Eu usei os remédios da Veleda que eu uso, pirite, Erisidoro, Infludorum, usei vitamina C, fiz uma miscelânea lá, e eu sabia que essa fase não tem muito o que fazer. Quando entrei na fase 2, que pegou 25%, eu dei graças a Deus que existe o corticoide, porque se não fosse corticoide eu estaria morto. Então, eu acho que a gente tem que entender. Só que o corticoide, ao mesmo tempo que é um mediador de estresse crônico, ele não é bom para uso a longo prazo. Quer dizer, toda vez que a gente tem que usar o corticoide como tratamento primário numa doença, isso é quase um fracasso da medicina, porque ele não é o medicamento específico para uma doença, ele é um imunossupressor. Então, a gente tem a condição de doença crônica, autoimune, asma, um monte de doença que a gente usa, corticoide. Eu acho que a medicina se tornou córtico-dependente, não é o paciente, é a medicina. Por causa das doenças crônicas. Agora, numa fase aguda, o corticoide é um santo remédio para um choque anafilático. Então, você está trazendo um aspecto que eu acho fundamental, da gente, que foi meu primeiro slide, que a gente não pode caminhar para o erro, que seria de enfocar um modelo alternativo que nega os avanços da medicina, de toda a área da saúde. Eu acho que a gente tem que ficar bem claro aqui que a gente está discutindo os gaps, aonde que a gente pode melhorar o cuidado do paciente. E agora, eu tive uma oportunidade de dar uma aula na Anvisa, que eles pediram para falar sobre medicamento antroposófico. E aí eles fizeram uma pergunta: quanto tempo de tratamento antroposófico? Aí eu dei 2 exemplos. Eu dei o exemplo da alergia e dei o exemplo de uma IVAS, infecção de vias aéreas superiores. Numa IVAS, o tratamento é 7 dias. E eu tenho uma experiência como pediatra e médico antroposófico de tratar amidalite purulenta, em geral com antibiótico, em geral uso antibiótico associado, mas nas primeiras 24 horas tem um remédio chamado Mercúrio Cianatus D4, que ele ou funciona ou não funciona, 24 horas. Então, existem remédios que podem ajudar, mas não num caso grave, se fosse um abscesso. Quer dizer, o antibiótico eu uso sempre, mas não dá para dizer que não tem tratamento para fase aguda. Existe. Por exemplo, num congresso que a gente fez de pediatria integrativa, tem um grupo em Israel que eles desenvolveram uma pulseira para as crianças em quimioterapia, que você aperta um ponto lá do pulso e diminui náusea. Então, eles associam o uso do Vonal com essa pulseira. Isso, inclusive, está sendo incorporado agora no Einstein. Depois que eles assistiram esse modelo, chamaram lá para trazer. Então, a gente tem protocolos novos para trazer. Eu mesmo promovi o treinamento de enfermeiras na UTI, com técnicas, trouxe enfermeiras da Alemanha para ensinar terapias externas, compressas, uma série de coisas para náusea, vômito e dor. Mas eu concordo que para a doença crônica é a área que a gente mais precisa avançar. Isso tem a ver com modificações de estilo de vida. Sobre câncer, com certeza não dá para pensar em tratamento oncológico sem pensar no tratamento convencional, que é cirurgia, radioquímio, hormonioterapia. Não dá para pensar em não distinguir um câncer de mama
triplo negativo pela imunistoquímica, com receptor positivo para estrógeno. A gente não tem que voltar para trás, Mauro. Acho que a nossa ideia é o que a gente pode fazer ir para frente. E aí, a Liz, que é uma grande oncologista do INCA, ela trouxe um slide nesse simpósio agora, que ela colocou todas as fases do câncer, desde a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, até os cuidados no fim da vida. Em todos os momentos, você pode complementar com algumas abordagens. Então, acho que é isso que a gente está falando aqui. Eu vou complementar um pouquinho aí também, porque está falando do câncer, né? Que a pessoa tem medo de morrer, de ficar muito doente, mas a gente lida na oftalmologia com gente que fica cega, e é um medo absurdo. Então, assim, eu faço uma área dentro da oftalmologia onde eu usava, né, de uma maneira louca, o corticoide, não só como fase aguda, mas o paciente acabava virando um corticoide com perna, né? E assim, e de uma maneira assim, onde os pacientes ficam cegos, em uma grande quantidade de casos, ou já chegam cegos. Então, assim, eu tive uma experiência há muitos anos atrás, quando comecei a trabalhar com AIDS, onde os pacientes morriam sem tratamento, ficavam cegos porque não tinha tratamento, e várias pesquisas apontavam que o medo deles era muito maior da cegueira do que da morte e da doença. Então, assim, isso me marcou de uma maneira assim muito importante, né? Foi um divisor de águas na minha vida, de entender a importância da gente cuidar do que as pessoas veem. E eu acho que entra aí também um pouquinho dessas práticas aí, não sei como a gente chama, práticas integrativas, mas dessa medicina, talvez é a medicina do futuro, né? Não sei se é um nome bom também, você falou do começo sobre a epigenética, que hoje em dia também, antigamente a gente falava, né? Não, mas com a sua genética você vai ter glaucoma, vai ter miopia, vai ter câncer. Então, quer dizer, sei lá, na minha família não tem ninguém míope, todo mundo é míope, eu e meus 3 irmãos. Então, assim, o que será que aconteceu com a minha família? Quer dizer, uma brincadeira, assim, só uma provocação. Mas, enfim, eu acho que é a medicina do futuro, né? Aquela medicina, hoje em dia, falando em microbioma, né? em como a gente pode, talvez, fornecer saúde para as pessoas. Você falou de uma coisa que me apaixona, que é a alimentação, né? A medicina funcional, né? Que olha para o alimento como um medicamento, né? Então, assim, eu acho que a medicina está muito mais para não te deixar adoecer do que para tratar a sua doença. É lógico, concordo com o Mauro, concordo com você, quer dizer, tem o câncer, tem uma série de coisas, porém, será que se a gente modula de uma maneira interessante esse gene, a gente não melhora mais a vida desse paciente, né? Não tem um câncer melhor, não tem tem o tipo histológico, tem o médico não é Deus, né? As doenças não são impossíveis de serem evitadas, nós não temos a forma da imortalidade, né? Mas eu acho que essa longevidade aí, de uma maneira mais poderosa, ela vai ser alcançada assim com tudo isso, né? Essa combinação aí. Então, acho que o tema aí seria a medicina do futuro, que já está acontecendo hoje, aqui e agora. Isso aí. Eu achei interessante a imagem da foto da Karine Koller, que está aqui, que é uma natureza que forma um espaço de coração no caminho, acho bem simbólico. E achei interessante a Tânia Fernandes, que tem um Pikachu. São personalidades diferentes aqui. Karine, quer falar alguma coisa? A Karine também tem
uma longa estrada aí já nessas práticas integrativas. Ela faz agora, ela tem a pós-graduação dela, a qual eu sou orientadora, por acaso, com vitamina D e doença ocular autoimune. Então, assim, não sei se é bem interessante. A gente está produzindo a ciência, estamos produzindo as evidências. Não sei quem é a foto do Pikachu, mas também não sei. Não, é só uma brincadeira, porque eu estava olhando aqui. Essa Claro. pessoa deve gostar de coisas infantis. Olha, a Karine apareceu, aí abriu a... Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu só tenho a parabenizar essa aula excelente. Nossa, obrigado. Que espetáculo de aula. E essas perguntas, essas discussões, o Dr. Mauro Campos e a Cris, assim, de uma elevada importância, eu compartilho dessa opinião. A medicina alopática tem uma importância enorme nas formas agudas. O que deixa a desejar são usar essa mesma abordagem para doenças crônicas, né? E a gente está buscando produzir essas evidências, né, nesse tratamento já que ganhou o mundo com essas ações da vitamina D, as ações outras, né, mostrando que a gente pode verificar que conceitos de que é uma vitamina é um conceito que não é bem assim, ainda é entendido como uma vitamina, que por ser vitamina pode ser obtido da dieta, e a série de problemas que um conceito, um nome, né, pode gerar. Mas obrigado pela oportunidade de aprender com essa aula tão maravilhosa e por todo o seu trabalho que muito agregou a nossa qualidade de medicina. Obrigado, Karine. Eu quero aprender mais sobre a vitamina D. Eu tenho refletido muito, porque dá para conectar hormônios esteroides sexuais com vitamina D, com bílis, tudo vem do colesterol, entender de uma maneira mais ampla, e a gente vê muito alguns grupos da Unifesp usando para várias doenças, alta dose de vitamina D, mas ainda não está uma coisa tão consagrada. Então, depois eu quero saber dos resultados de vocês, a gente marca um dia uma reunião. Será um prazer poder partilhar os nossos resultados e aprender mais com você. Obrigada. Obrigado também. A Tânia também criou coragem, abriu a câmera, e a Tânia Pikachu. Tânia. Então, é só para falar mesmo que agradecer todo esse encontro de vocês. Assim, na verdade, eu tenho um caminho já um pouco longo também nessa linha da ortomolecular, da medicina natural, enfim, né? Já fiz vários cursos também, várias coisas, mas eu sou oftalmologista também, né? Assim, eu ainda não tinha achado um grupo que acolhesse as minhas demandas, né, assim, e foi muito bom encontrar vocês. Essas aulas são maravilhosas todas e isso só faz somar realmente. E assim, em breve, se Deus quiser, a gente vai estar cada vez maior e apresentando mais coisas realmente, mais trabalhos, que é isso que vai fortalecer a gente, né? Então, muito obrigada por tudo. Obrigado, Tânia. Cristina, acho que a gente já pode começar a se despedir, né? Isso. Já tem gente saindo aqui. Então, eu estava esperando, acho que o Renato não voltou aqui, mas para dar um tchauzinho aqui para nós, mas então eu vou esperar, vou te agradecer mais uma vez aí pela importante contribuição que você nos deu, agradecer a todo mundo pela presença e falar que nós contamos com você e eu quero participar desse grupo de trabalho. Já tô me candidatando, já vou te mandar um e-mail. Não, ótimo. A gente marca uma reunião, eu posso até ir aí na escola. Ótimo. Para a gente pensar num desenho de uma linha de pesquisa nessa área integrativa, que coisa que a gente pode fazer. A gente acabou de ser contratado, digo, consórcio pela OPAS, para fazer 3 mapas, que é o mapa das doenças cardiovasculares, da dor e da saúde da mulher, com enfoque em câncer da mulher. Mas a gente poderia pensar em fazer um levantamento de tudo que tem a ver com o olho, focar na área de vocês. Eu mandei no chat aqui, naquele site da Bireme, focado em integrativa, eu botei AI, e deu muita coisa.
Então, depois você pegue um link e a gente pode marcar uma reunião com o maior prazer. Perfeito. Tá bom? Vamos embora, então. Então, muito obrigada. Agradeço demais, foi bárbaro. E agradeço a todo mundo. E semana que vem tem mais. Até a próxima. E você volta, hein? Tchau, tchau. A gente se vê. Obrigada. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.